prazer revê-los. A última vez que eu estive aqui está com um pouquinho mais de um ano. E é uma alegria podermos estar juntos novamente. Hoje a gente traz um tema bem interessante. Enquanto espíritas, nós precisamos ter conceitos e entendimento das coisas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cirurgias espirituais. Como funciona, se deve fazer, se não deve. O espiritismo fala que é legal, não é? E para a gente começar nosso estudo, eu vou trazer 3 casos ilustrativos. O primeiro caso aconteceu comigo. Eu sou cirurgião. Um dia eu cheguei no centro cirúrgico para operar um paciente, estava na maca, o anestesista preparado para anestesiar. Era uma hérnia de disco. E aí, geralmente, a hérnia pinça o ciático de um lado e a gente pergunta para o paciente, só para confirmar, tá, a ressonância ali, que perna que dói? Ele fala, perna direita. Mas esse falou assim, não, doutor, fazem 15 dias que eu não sinto mais nada. Eu falei, pode parar, vamos suspender a cirurgia. Hérnia de disco só opera quem não aguenta viver com a dor, ou se a pessoa perdeu o movimento das pernas. O senhor está bem? Vamos suspender, não tem problema não. Eu estou pelo SUS, demorou para fazer a ressonância, demorou para fazer o pré-operatório, demorou para fazer a cirurgia. E eu sei que se essa hérnia, essa dor voltar, eu não sei o que eu sou capaz de fazer de tão insuportável que é a dor. Bom, estava lá o paciente, fez a cirurgia, um corte pequenininho, vai com o microscópio, chega lá na coluna, abre a coluna, a hora que vai procurar a hérnia, cadê? Tinha sumido. Chama o raio-x, vamos ver se nós estamos no lugar certo, L4, L5, lado direito, vamos para cima, será que migrou para baixo? Estava curado, não tinha hérnia. Ele voltou lá no ambulatório, tirou os pontos, nunca mais apareceu, nunca mais nem fiquei sabendo dele. Tinha feito uma cirurgia espiritual. Então o primeiro caso da noite é um paciente que fez cirurgia espiritual e teve sucesso total. Além de ficar sem dor, está sem hérnia, nós abrimos, não tem mais a hérnia que tinha lá no exame da ressonância. O segundo caso, eu também tive a oportunidade de acompanhar, foi um colega nosso lá do Kardec de Rio Preto. Dores na cervical que irradiavam para o braço, fez a ressonância, hérnia cervical. Não melhorava, falei, já tentou de tudo, vamos fazer a cirurgia porque resolve. Falei, não, vou tentar uma cirurgia espiritual. Fez e ficou sem dor. Depois de um tempo, um ano e pouco, as dores voltaram piores. Agora irradiava para o braço, para os 2 braços. Fez a ressonância, ao invés de uma hérnia, saíram mais 2, agora ele tem 3. Tentou de tudo, não melhorava. Falei, a saída é fazer a cirurgia da hérnia. Não, vou fazer a cirurgia espiritual. Fez e está bem até hoje. Então, o segundo caso da noite é um caso de cirurgia espiritual com sucesso parcial. A pessoa melhorou da dor, que é o que ela precisava, mas as hérnias estão lá. E o terceiro caso, gente, é um caso muito ruim, fatídico. Aconteceu em 1996, no Rio de Janeiro. Conta a revista Veja, o jornal Estadão, que um rapaz sentindo fortes dores na coluna procurou o hospital lá de Nova Iguaçu. Não melhorando, ele precisava trabalhar, ele foi procurar o centro de curas, da época de um médium famoso que fazia curas lá no Rio de Janeiro. Conta lá na revista Veja que esse médium, não é médico, é médium de curas, à época muito famoso, andava de carro importado, tinha casa em Miami, ganhava muito dinheiro com as cirurgias espirituais. Lá chegando, ele sentiu passar um líquido gelado e o que mais tarde as testemunhas vieram falar que se tratava de um bisturi que penetrou a coluna dele. Daquele momento em diante, ele perdeu o comando das pernas. O laudo pericial indicou que teve uma lesão na medula na altura da 10ª vértebra torácica. E esse rapaz nunca mais pôde trabalhar. À época, esse médico foi condenado a pagar uma indenização absurda, 30 mil reais à época, uma coisa absurda, e paga até hoje 80% do salário desse... O médium paga 80% do salário dele a título de indenização, porque nunca mais pôde trabalhar. Então, o terceiro caso da noite é um caso, gente, de falha total da cirurgia.
porque além de não melhorar, piorou. Diante disso, gente, devo fazer uma cirurgia espiritual? O que vocês me falam? Tem o caso bom, o caso médio e o caso muito ruim. Se alguém perguntar para vocês, o que você me fala, você é espírita, você vai lá toda semana ouvir palestra, o que você me fala da cirurgia espiritual? Então é isso que a gente vai tentar entender hoje. E para entender isso, eu vou contar uma história rapidinha que está presente num livro do Divaldo Pereira Franco. Quem escreveu o livro através da mediunidade do Divaldo foi o Manuel Filomeno de Miranda. Essa dupla é famosíssima, gente, no meio espírita. Tem vários livros sobre obsessão, que é quando um espírito desencarnado quer prejudicar a pessoa na Terra. E a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, com o Manuel Filomeno de Miranda, eles foram chamados a um grande centro de uma grande capital brasileira. Lá, nesse centro, se priorizava a mediunidade de cura aos verdadeiros preceitos espíritas. Assim que eles chegaram à caravana espiritual, perceberam o centro com um baixo teor vibratório. E à frente do centro, filas que se formavam, e os ajudantes do médium de cura distribuíam fichas e cobravam dos pacientes uma taxa, porque eles justificavam que a cirurgia envolvia material, que tinha custos e que era justo, se a pessoa fosse ficar curada, pagar alguma coisa. Quem fazia as curas era um médium chamado Davi no livro. O Davi, gente, em outra encarnação teve problemas e reencarnou com a responsabilidade de ajudar as pessoas e sanar as dívidas do passado. No começo foi uma maravilha, o Davi fez centenas de dezenas de milhares de cirurgias espirituais e cura. Com o tempo, ele acabou ficando muito famoso, ególatra, desvios na área do alcoolismo, da sexualidade e atualmente obsediado por espíritos que se afinizam com os valores do Davi, voltado ao material, a adquirir as coisas materiais e deixando de lado os preceitos de cristãos, de ajudar ao próximo. Quem fazia as curas para o Davi era o espírito do Dr. Hermann Grass. O Dr. Hermann Grass, um alemão, médico alemão da Primeira Guerra Mundial, esse médico muito habilidoso, né, também durante a sua última encarnação teve problemas, cometendo abortos a fim de ganhar dinheiro. Quando ele desencarnou, gente, ele foi direto para o umbral, perseguido que era pelos obsessores que tirou a vida, né, aqueles espíritos que ele tirou a vida, e pela sua consciência de culpa. Quando o Dr. Hermann conta lá no livro, conseguiu sair do umbral, ele chamou o Davi. Davi, vai você, reencarna com o dom, né, da mediunidade de cura, e eu vou fazer as curas para você. Assim que o Davi chegou no centro, o Dr. Hermann já incorporou nele para começar as cirurgias espirituais. Conta a espiritualidade que só nesse instante os protetores da casa, os espíritos guardiões da casa espírita, que toda casa espírita tem, conseguiram estabelecer as defesas para o sucesso da cirurgia. Então o Manuel Filomeno de Miranda conta que distende uma luz como se fosse um laser e telas magnéticas, que são responsáveis por 3 coisas na cirurgia espiritual. Primeiro, corta, não dói, analgesia. Corta sem esterilizar e não pega infecção, asepsia. E corta e não sangra, hemostasia. Então estes fatores na cirurgia espiritual dependem da proteção dos espíritos que vão ajudar na cirurgia espiritual. O Dr. Hermann já viu pela vista espiritual que era uma senhora com um nódulo na mama, superficial, simples, e que aquilo facultaria a ele uma grande exibição cirúrgica.
Então ele chamou a primeira paciente para a cirurgia espiritual, pediu que ela acreditasse em Deus, que ela confiasse em Deus, tirou meio bruscamente a roupa dela, passou o bisturi, entrou com a mão ali grotescamente, mas habilmente, tirou o nódulo, com a própria mão ele fez um fechamento, passou um esparadrapo, uma faixa, pegou o nódulo e disse: toma, leva para o patologista para mostrar que eu te curei, pode ir embora. As cirurgias do Dr. Hermann eram grandes festanças, excrescências jogadas, risadas, era um verdadeiro espetáculo circense as cirurgias. Acabado essa sessão, onde foram feitas 80 cirurgias espirituais, segundo Manuel Filomeno de Miranda, nenhuma de grande porte, em lugar difícil, embora fossem possíveis. E a maioria mais tentames de cura do que cura verdadeira. A equipe espiritual foi acompanhar o Davi. Para quê, gente? Para começar o processo de desobsessão do Davi. Para ver se o Davi voltava aos compromissos que ele tinha assumido antes de reencarnar. Essa época o Davi era casado e tinha 2 filhos. E ele, junto com os bajuladores do plano físico, aquelas pessoas que ficavam ali o atendendo, o elogiando, o exaltando, e os obsessores que se afinizavam com ele psiquicamente, foram fazer uma farta refeição num rico hotel da cidade, altas horas da noite, a hora que acabou a sessão de cura. Lá, o Davi, depois de se embriagar, terminou a noite com outras 2 moças aos beijos. Pessoal, como que é a desobsessão? Quando o Davi dorme, o espírito dele é recolhido. Pega o espírito do Davi, o espírito do Dr. Hermann, os espíritos protetores da casa, às vezes os médiuns da casa em desprendimento pelo sono, e começa a desobsessão. Davi, lembra do que você combinou, lembra dos teus problemas de outra encarnação. E o espírito desprendido pelo sono, ele lembra disso tudo. Ele percebia que ele estava errado, os espíritos chamando a atenção dele. O Dr. Hermann, por exemplo, que é espírito, na hora entendeu que estava agindo totalmente errado. Que não era ele, na verdade, que curava, era ele ajudado pela espiritualidade. Que para curar não precisava fazer aquelas festas, aqueles espetáculos, né? E o Dr. Hermann mudou de postura, mas o Davi não, gente. O médium Davi não aceitou mudar, não aceitou ganhar menos, não aceitou deixar de lado os seus prazeres, os seus gostos. E aí, os dirigentes da casa espírita convidaram o Davi a deixar a casa. Por quê? Porque não estavam batendo os preceitos espíritas com o que o Davi seguia no dia a dia. O Davi ficou muito bravo, né, gente? É de se imaginar, porque iam caravanas de ônibus fazer cirurgia com ele. Olha que coisa. E ele não teve dúvida. Montou o próprio centro de curas. Aí os problemas começaram. Conta o Manuel Filomeno de Miranda que as cirurgias começaram a ter dor, algumas pegavam infecção, pouca cura. Chegou um momento, gente, para ter ideia do perigo que é isso. O Davi não tinha sintonia espiritual para o Dr. Hermann incorporar ele. Espíritos brincalhões incorporavam o Davi, imitavam os trejeitos, o sotaque, o jeitão do médico alemão, e esses espíritos que não têm a menor condição de cirurgia, faziam as cirurgias espirituais no centro de cura do Davi. Olha o perigo. Numa noite, o Davi se sentia perseguido, e de fato era pelos obsessores, andava armado, se alcoolizou, desentendeu com o rapaz e foi agredido. E no momento que ele foi tirar o revólver para revidar, sofreu um infarto fulminante e terminou ali essa triste passagem na Terra. Conta os espíritos que ele recebeu o dom de voltar, digamos assim, a vantagem de retornar ao plano espiritual, porque ele ia se comprometer mais. Além dos erros na cirurgia espiritual,
ainda ia se tornar um homicida. Então, pelas pessoas que ele ajudou no começo da carreira dele, tudo, ele foi trazido de volta ao plano espiritual. Pessoal, quem quiser ler esse livro, chama Trilhas da Libertação. Vale a pena, tem essa história, outras, e com muito mais detalhes, tá? É um livro que vale a pena. Bom, primeira pergunta da noite: existe cirurgia espiritual? E aí? Existe, né? Muitos de nós já vimos, tem até na internet, né? Tem cirurgiões espirituais famosíssimos, né? O Zé Arigó, o João de Deus, né? Então, o Divaldo é um baita de um médium. O Divaldo não ia psicografar um negócio que não existe, né? Ainda mais com o Manuel Filomeno de Miranda, pela história que eles têm. Então, existe, gente, cirurgia espiritual. Como o Espiritismo explica isso? E aí, vocês sabem? Não é difícil. O Espiritismo nos ensina, gente, que existem 3 coisas no universo que são totalmente diferentes uma da outra. A primeira é Deus, né? Causa primária de todas as coisas e inteligência suprema. É isso que a gente sabe de Deus. A segunda a gente sabe pouquíssimo. É o princípio inteligente, que não tem corpo, que não tem forma, que é o espírito. Já a terceiro componente a gente conhece bem, é a matéria. Essa matéria nós aprendemos que existem de 2 tipos. A matéria bruta, que é essa que a gente tem aqui, que a gente tem condição de medir, manipular, mexer, e uma matéria que é igual, mas numa forma diferente. A gente fala uma matéria etérea, que é a matéria espiritual. Quem que assistiu o filme do Nosso Lar? Todo mundo aqui assistiu? É? Vocês viram lá o Palácio da Governadoria, o André Luiz? Tudo aquilo é matéria. Eu não vi o espírito do André Luiz. Eu vi o perispírito do André Luiz, porque espírito não tem forma. Então, o médico, o fisioterapeuta, o farmacêutico através da medicação, os profissionais da saúde, eles resolvem os problemas de saúde onde eles têm ferramenta para mexer, que é o corpo físico. Faz a cirurgia, faz o tratamento. Lá no plano espiritual, o médico espiritual, ele vai agir no perispírito da pessoa. Ele tratando o perispírito, automaticamente o corpo está curado. Então esse rapaz, por exemplo, que chegou lá na hora de fazer a cirurgia e estava curado, ele mandou uma carta para um centro de cura, né? Esse centro é lá no Rio de Janeiro, mas não tem nada a ver com o outro. Aqui em Birigui nós temos isso também, né? O Sérgio Cherche, que faz cirurgia espiritual, inclusive à distância, e manda uma carta: olha, eu sou fulano de tal, moro aqui em Rio Preto, fiz a ressonância, estou com uma hérnia, eu não aguento mais de dor, gostaria de fazer uma cirurgia espiritual. Aí o centro responde essa cartinha: seu fulano, será um prazer atendê-lo. No dia tal, hora tal, o senhor vai fazer uma refeição leve, vai dormir mais cedo, faz uma oração, tenta melhorar o padrão vibratório da casa, porque neste dia os nossos médicos espirituais vão aí na sua casa e vão fazer a cirurgia espiritual. No outro dia, ele acorda às vezes com mau jeito nas costas, aquele que fez aqui na barriga, às vezes urina um pouquinho de sangue, eu tenho uma dorzinha ou outra, um mal-estar. Fez a cirurgia no organismo perispiritual, o corpo físico está curado. E esse rapaz estava 100% curado com uma cirurgia espiritual. Então, pessoal, para a gente entender esse funcionamento do perispírito curado, o corpo curado, eu vou dar um exemplo aqui. Numa outra encarnação, eu muito nervoso, estressado, irritado, me desentendi com uma pessoa e dei um tiro nessa pessoa. Pegou no coração. Pela lei de ação e reação, eu vou receber a mesma injúria dentro de mim. E quando eu desencarno, puxa vida, eu não acredito. De novo não consegui me controlar, de novo eu fui estressado, eu fui violento. Quero reencarnar para mostrar que eu consigo ser um espírito melhor.
quando vai juntar o espermatozoide do pai com o óvulo da mãe lá na fecundação, fecundou. Nós vamos formar genética. A genética, gente, de cada pessoa, ela tem milhões de possibilidades de formação e de combinação. Dependendo de uma combinaçãozinha genética, a pessoa pode ter um problema. Pode ter uma pele de uma cor, pode ter o cabelo da outra, pode ter o formato da cabeça diferente. São milhares de combinações. Quem faz o molde da genética é o perispírito. Então o meu perispírito está marcado na área do coração. Aí nessas existências está diferente. Eu fiquei calmo, eu frequento o centro, eu tomo passe, eu não fumo, eu não bebo, eu não me irrito. Chega lá nos 40, 50 anos, me dá uma arritmia, me dá um infarto e fala, mas essa pessoa nunca sempre praticou esporte. Expiação. Eu causei o mal a alguém e vou receber isso. Às vezes, se eu já aprendi o que eu precisava, essa doença vem leve, eu tomo um remedinho, faço um tratamento e fico bem. E toco minha vida para frente. Mas se eu não aprendi ainda a lidar com os meus problemas, a doença vem ferrenha e vem sempre para me incomodar. Rogério, mas e essa cirurgia que corta? Isso age no corpo físico ou no corpo espiritual? E aí, quem que sabe, gente? Porque corta... Vocês já viram a cirurgia alguma cirurgia do João de Deus na internet? Nunca? Quem que colheu o exame do cotonete do PCR? Alguém? É? Gostoso? Hã? Péssimo? Então, tem cirurgias do João de Deus que ele pega um objeto, um aparelho metálico, 19, 20 centímetros de ferro, e coloca inteiro dentro do nariz da pessoa. Aquele cotonetinho desse tamanho, que é compridinho assim, ó, a gente já quase morre quando vai colher. Você imagina introduzir um objeto desse tamanho. Fora as cirurgias que corta mesmo, abre, tira, depois fecha, né? Como que o Espiritismo explica isso? E aí, gente? Através de uma substância chamada ectoplasma. Ectoplasma é uma substância que está entre essa matéria bruta e a matéria etérea, espiritual. Dotada de princípios elétricos e magnéticos, o médium de cura, o médium de materializações, que é de efeitos especiais, ele tanto pode doar ectoplasma, como ele pode captar o ectoplasma do ambiente, principalmente de espíritos que estão ali para ajudar nesse fenômeno. Então, quando ele mobiliza e mexe, entra e faz, ele está atuando nesse tipo de matéria, que não é uma matéria 100% material. Quem já viu as materializações ali da dona Delacir ali? Ela põe lá a bacia, tem na internet também, tudo tem na internet. Põe uma bacia, um monte de algodão, aí a pessoa chega, lá da bacia ela tira de repente um serrote de dentro da bacia. É o ectoplasma que formou uma substância material. É o mesmo princípio da cirurgia espiritual. Tá entendido isso, gente? Ninguém ficou com dúvida? Se ficarem com dúvida, no final estou à disposição, tá? Terceira pergunta da noite. Devo fazer uma cirurgia espiritual ou não? E aí, o que vocês me falam? Sempre... Boa. Primeira coisa é isso. Primeira coisa é exatamente isso. Depende do lugar. Depende o médium. Qual que era o painel mental do Davi? Funcionava, mas o risco é enorme. Qual que é o painel mental do João de Deus? Funcionava, senão não estava lotado, né? Mas o risco é enorme, porque quando o médium está voltado para a materialidade, ele está distante da espiritualidade. Então, sempre que a gente tem uma dúvida, vamos procurar a resposta em Jesus. Isso, gente, para todos os nossos problemas. E Jesus dizia lá: da boa árvore o bom fruto é retirado, da má árvore o mau fruto.
Então, se o médium é um cara egocentrista, falastrão, só ele que prepondera, cuidado. Se ele está ganhando dinheiro com isso, pior ainda. Mas principalmente se é um médium humilde, um cara tranquilo, ouve as pessoas, procura fazer o bem, está ali para atender todo mundo, já é um fator que existe chance da cirurgia ter um sucesso maior. E a segunda questão é o ganho financeiro. Também lá em Jesus, ele recomendando aos discípulos, todos os discípulos eram também médiuns, muitos deles médiuns de cura, né? Então ele recomenda aos discípulos, olha, limpai os leprosos, cuidai dos doentes, de graça recebestes, de graça dai. A mediunidade é uma coisa que eu recebi de Deus. Eu não posso cobrar por isso, seja a mediunidade que for. O Chico Xavier já cobrou alguma vez por uma psicografia dele? Doou tudo, não tinha nada no nome dele. Todos os livros do Chico estão no nome da Federação Espírita Brasileira. Não ficou nenhumzinho lá para o filho adotivo ou para outro. Nada foi para ele, porque ele era um médium. Quer dizer, o meio de comunicação, quem escrevia eram os espíritos. Mediunidade de pintura, mediunidade de cura, tudo tem que ser de graça, porque não é da pessoa. É diferente do profissional da saúde, por exemplo. Teve que investir na formação, fazer faculdade, depois ele teve que fazer curso, pós-graduação. É o trabalho dele, ali ele está para trabalhar. O médium de cura não, ele tem que ter o trabalho dele e ali ele está para ajudar. Então, se há cobrança, gente, não recomendem o lugar. Cirurgia espiritual pode ser feita em qualquer lugar que tenha um médium de cura, né? Não é só na casa espírita. Mas a Associação Médica Espírita, e hoje inclusive é proibido por lei, né? Não recomenda fazer cirurgia espiritual com corte. Por quê? Não funciona? Funciona, nós vimos que funciona. Mas o risco é grande de acontecer igual aquele rapaz no Rio de Janeiro que teve uma lesão e ficou com uma sequela. Se funciona a cirurgia espiritual sem isso, para que usar desse artifício? E a casa espírita tem recursos para fazer isso igual uma cirurgia espiritual. A cura pode acontecer. Como? Por exemplo, o passe magnético. Gente, onde vocês acham que vai o passe? Vai no nosso corpo? Não. Ele é magnético, é um fluido que está indo direto para o meu perispírito. E eu posso curar o meu perispírito com passe. Água fluidificada, a oração fervorosa, nada impede que a gente seja curado através dessas técnicas que o Centro Espírita oferece há muito tempo. Pessoal, qual a visão espírita sobre cirurgia espiritual? A cirurgia espiritual, ela vai curar o corpo, o perispírito, mas ela não resolve os nossos problemas, se a gente não aprender com os problemas que a gente tem. Então o Espiritismo acredita que todas as doenças e todos os problemas da nossa vida sejam oportunidades da gente mudar o jeito de ser. Porque se está tudo no bem bom, a gente vai fazendo sempre a mesma coisa. E não adianta fazer sempre a mesma coisa, porque a gente sabe que nós somos espíritos ainda muito primitivos, ruins, para falar a verdade. Então eu tenho que estar sempre melhorando, e a dificuldade vem para que a gente aprimore isso. Fiz uma cirurgia espiritual, fui curado desse meu problema do coração, mas não mudei nada o jeito de ser. Continuo nervoso, irritado, estourado, quero pegar um, quero bater no outro. Vou desencarnar, às vezes curado desse problema, porque fiz uma cirurgia espiritual, ou fiz uma cirurgia física, e numa outra encarnação eu vou voltar com um problema semelhante, até que eu aprenda a mudar o jeito de ser. Então o Divaldo Pereira Franco, por exemplo, fala, não vamos transformar a casa espírita em consultório médico. Aqui nós estamos para estudar o Evangelho, para fazer a reforma íntima. O Chico Xavier
no filmezinho lá do Pinga Fogo com o Chico Xavier. Alguém conhece esse Pinga Fogo? Gente, vale muito a pena, muito legal. Tem tanto livro, né, do Pinga Fogo Chico Xavier, como tem na internet, né? Você vai no YouTube, Pinga Fogo Chico Xavier, de graça. É fantástico. E eles perguntam pro Chico: ô Chico, você tem esse problema na vista há anos. O teu amigo Zé Arigó, que era o médium mais famoso na época do Chico, inclusive estava para sair um filme do Zé Arigó, né? Tá pronto o filme. Quando deu o problema do João de Deus, eles seguraram, né? Mas o Zé Arigó era um médium muito famoso à época. E o Zé Arigó falou a Chico que, se você quiser, ele pode fazer uma cirurgia espiritual e curar esse problema na vista. O que você acha, Chico? O que será que o Chico respondeu? O Chico, à época, lá atrás, né, 1950, 1940, 60, saía de Uberaba de ônibus, viagem demorava 8, 9 horas para ir para São Paulo, recebia injeções, aplicações no olho, voltava e já ia direto para o centro psicografar, né? Então, lutou muito contra essa doença. E o Chico falou: olha, eu sei que o Zé Arigó pode me curar, mas eu entendo que essa doença é importante, doença da vista, para me manter focado no que eu vim fazer na Terra, que é a mediunidade de cura e ajudar as pessoas. Percebam, gente, a visão do Chico Xavier, como é diferente da nossa. Se a gente topa o dedão ali na sarjeta, a gente já sai xingando, e tudo acontece comigo, Deus não me ajuda, porque será que eu só me dou mal? Vivemos reclamando às vezes por pouca coisa. O espírito evoluído é o contrário. Ele entende a doença como uma oportunidade de manter focado naquilo que ele precisa fazer. Ou seja, ele não desvia o pensamento dele por conta da doença. Ele mantém-se firme no objetivo da vida, que é o aperfeiçoamento moral, fazer a caridade. Entendam, pessoal, que às vezes a gente fala que essa doença é para você aprender alguma coisa. Não significa, gente, que nós vamos deixar de tratar a doença. Cuidado. Eu tenho essa doença, mas eu fui lá no centro, eles falaram que é para eu aprender alguma coisa, eu não vou tratar então. Não. Nós podemos estar sendo suicidas indiretos, porque o corpo que Deus me deu é um talento, e o talento eu devo cuidar, multiplicar. Esse é o objetivo que Jesus nos fala. Então eu tenho que fazer tratamento. Se eu tiver que fazer fisioterapia, se eu tiver que fazer cirurgia, se eu tiver que tomar remédio, paciência, eu vou seguir firme. O que eu não posso fazer? Ficar voltado só para cura. Enquanto eu não tiver curado, eu não vou fazer outra coisa. Enquanto eu não tiver curado, eu não vou no centro. Enquanto eu não tiver curado, eu não vou ajudar o fulano. Se eu tiver condição de fazer, gente, eu tenho que ir atrás. Quando eu vou rezar, Senhor, que eu fique curado dessa doença, não. Senhor, me dê força para lutar contra essa doença. Puxa, os outros me veem tão mal, me achando que eu sou uma pessoa deficiente, aleijada. Senhor, me dê paciência, humildade para aceitar esse problema. Força de vontade de seguir em frente. Olha como a visão tem que ser diferente. Agora, se eu fico só pensando na cura, talvez a gente não vai ser curado nessa encarnação. E se eu mudei o jeito de ser, eu vou ficar livre da doença, porque meu corpo fica, e eu fico livre dela no espírito, porque eu aprendi o que eu precisava aprender. Vejam como que é o pensamento espírita. Mesma coisa nos nossos problemas do dia a dia. Problemas familiares, problemas no trabalho. Eu trabalho naquele lugar há tantos anos, mas o meu patrão é isso, aquilo. Meu companheiro de trabalho não dá, e eu ganho pouco, e eu trabalho mais que o outro, mas eu ganho menos. Cuidado, gente. Cuidado, porque nós podemos estar sofrendo com o trabalho, achando que a gente está crescendo de estar trabalhando, e não estamos, porque a gente não está aceitando aquela situação.
vejam que se eu quiser mudar de trabalho, sem problema, eu tenho livre-arbítrio. Esse trabalho está ruim para mim, sem problema, muda, procura outro. Mas enquanto eu estiver nesse, eu tenho que aceitar. Mesma coisa nos relacionamentos, né? Nossa senhora, lá em casa eu não aguento mais minha esposa. E ainda bem que eu estou com essa encarnação, porque depois que eu desencarnar, cada um vai para o seu lado, eu vou ficar livre dela, eu aguentei ela uma vida inteira. Cuidado, gente. Não basta viver junto brigando. Eu tenho que viver junto e amando o próximo. Não é isso que Jesus recomendou? Não basta só não basta só conviver, mas um pensando mal do outro, um fazendo coisa errada para o outro se sentir mal. Então eu preciso resolver os meus problemas de verdade para que eu fique curado definitivamente dos problemas. Pessoal, já a título de encerramento, vou dar um exemplo para vocês fictício, mas que é perfeitamente factível, né? Um é espírita, vai na campanha Alta de Souza, lê livro espírita, dá passe, fez uma cirurgia espiritual, não foi curado. A outra lá, minha vizinha, é só gritaria na casa dela, é vibração baixa o dia inteiro, e ela bate no marido e xinga as crianças, fim de semana é aquele monte de bebida alcoólica, fez a mesma cirurgia espiritual, foi curada. E aí, como é que pode isso? Fé não pode ser, porque nem frequentar a igreja ela frequenta, o outro está sempre ali. Merecimento também não, porque um está fazendo caridade, a outra está só brigando e arrumando confusão. O que vocês me dizem? Muitas vezes, gente, nós vamos ser curados ou não, de acordo com a nossa necessidade da doença. Para essa vizinha, talvez o menor problema dela seja essa doença. Ela tem outros muito maiores para resolver. Vai lá fazer uma cirurgia espiritual, porque alguém levou ela, e a espiritualidade entende que naquele momento, se ela perpetuar com essa doença, a coisa pode piorar, ela não vai aguentar, os filhos vão ser abandonados, o marido vai ser preso. Então, tira-se a doença, porque a doença é do corpo. Tirou a doença. E mais para frente, com certeza, se ela precisa disso, aprender, ela vai ter o problema novamente. Já esse que vai no centro, nós não sabemos como que ele é de verdade. Porque não basta vir aqui, fazer palestra, dar passe, tomar passe, e dentro de casa ser uma pessoa que ignora o companheiro, e no trabalho desrespeita as pessoas, e não tem paciência, vai fazer a cirurgia, mas ainda precisa da doença, até mudar o jeito de ser. Então, pessoal, um exemplo bem infantil, mas que ilustra bem o que a gente veio falar hoje, é que nós somos verdadeiras crianças espirituais, né? Nós estamos aprendendo ainda as coisas que a gente precisa fazer, e mais difícil do que aprender, colocar em prática. Se a gente pegasse aqui nossas crianças e colocasse aqui um prato de arroz, feijão, uma salada, legume, e do outro lado uma taça de sorvete com confete, com aquele canudinho, chamar a criança de 3, 4, 5 anos de idade e falar: filho, qual que você prefere? O que a criança vai falar? Sorvete, né? No café da manhã, no almoço e no jantar, se deixar. Não é assim? Mas aí nós, como pais, né, responsáveis que somos, nós falamos para os nossos filhos: filho querido, calma, tenha paciência. Primeiro come o salgado, vai te deixar forte, vai fazer crescer, você vai ter inteligência, você vai poder estudar, desenvolver, cuidar de si. E depois que você comer o salgado, está aqui a sobremesa. Não é assim que a gente faz? E ó que a gente é espírito bem ruinzinho ainda, né? Mas a gente já está educando os nossos filhos. E Jesus faz a mesma coisa com a gente. Nos momentos que nós estamos desesperados, nos momentos que a gente não aceita o sofrimento da vida,
Nos momentos que a gente está triste, solitário, a perda de alguém querido, nos momentos de dificuldade financeira, de solidão amorosa, nos momentos de doença, de sofrimento físico, nos momentos de brigas políticas, de estresse, Jesus vem pra gente e fala: calma, filho, paciência, resignação, deixa de lado o teu orgulho, não seja egoísta, tenha humildade, fala mais baixo, aceita o próximo, deixa de fazer a tua vontade para ajudar o outro. E quando você fizer assim, eu estarei aqui, ao lado de meu Pai, a te esperar. Muito obrigado a todos pela atenção e boa noite.